Tribunal de Contas do Estado suspende a licitação do Maracanã. E agora, a bomba é do governador Cláudio Castro, que vai ter que decidir entre conceder aos amigos Flamengo e Fluminense pela 7ª vez a concessão do maior do mundo, chamar o Vasco para incluir nessa conversa ou então cuidar do próprio bem. Como vai ser essa definição? O que aconteceu hoje no tribunal? O que interfere no futuro do Vasco para gerir o maior estádio do mundo? Vamos trazer também o depoimento do advogado que está cuidando do abaixo-assinado dos torcedores cruzmaltinos. Mais de 10 mil assinaturas estarão na mão do Ministério Público na semana que vem. E sobre o futebol, mais um jogador é apresentado, mas o que chama atenção é o desabafo do diretor executivo Paulo Brax antes da apresentação dele. O que será que o Vasco vai fazer ainda nesses 15 dias de janela? Será que o Vasco vai contratar mais alguém? E o time, hein? Iria ter jogo sábado, mas não terá mais. Muito para não se entregar ouro ao bandido. E o Vasco vai ter gente no Mineirão nesse final de semana para ver o Galo na decisão do Campeonato de Minas Gerais. Essas e outras informações num news muito recheado. A gente vem já já. Depois dela, toca aí, guitarrinha! Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa quarta-feira, dia 5 de abril de 2023, está chegando mais um AVNews recheado com muitas informações. Pedindo a você que dê aquela curtida, que compartilhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook, avisando que o News está chegando no ar. Também seja membro do canal Atenção Vascaínos, para você poder participar de lives, participar do Arquibancada do AV, participar também de grandes eventos, como foi o evento do último sábado, em que completamos 4 anos e fizemos uma festa maravilhosa. Ô saudade, que horas legais que nós passamos por lá. E lembrando a você que a partir do dia 15 de abril, o canal Atenção Vascaínos estará transmitindo os 38 jogos do Vasco da Gama. Você se liga na tela, mas bota a gente do seu lado para ouvir a transmissão do Rafa Ribeiro com os analistas do canal, Jean Faísca, o Bismarck. Eu estarei direto do Mineirão no próximo sábado e também do Emerson Rocha. Caprichado. Muito caprichado para você, com direito a pré-jogo, com direito a intervalo e, como sempre, o quentíssimo pós-jogo. Sexta-feira já estarei em Belo Horizonte fazendo um news ao vivo, direto do meu hotel, onde estarei hospedado, pertinho do Vasco da Gama, acompanhando os passos do time cruzmaltino. De volta à primeira divisão e pronto para fazer um bom campeonato brasileiro. Não perca, a gente vai arrebentar. Juntos estaremos no Campeonato Nacional. Quero dar 2 recados da abertura do News, os que você já conhece. Da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos há 4 anos. A 1xBet que paga bem, paga rápido e que dá a benesse, no primeiro comentário fixado do chat, de você dobrar na sua primeira aposta. Faça seu cadastro. E para apostar, coloque a palavra Vascaínos. Você vai dobrar, vai colocar 100, vai para 200. Vai colocar 50, vai para 100. E você vai jogar legal. Escolha aí o cardápio amplo e você faz a sua aposta e consegue ganhar rápido. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E o outro recado é do Renda Extra. Para você que quer ganhar um dinheiro extra, maravilha, hein? Aqui na descrição do vídeo tem um link, você compra o curso Lucrando em Home Office, paga R$ 47, tem uma equipe de suporte, dá toda assistência e você pode trabalhar de casa, tendo uma boa internet. É um curso fácil, não é tão difícil. Se você tiver paciência, você vai aprender. Mas se você não conseguir, eles devolvem o seu dinheiro. Se você aprender, pode ganhar até R$ 4.000. Não aprendeu? Eles devolvem a sua grana. É o Renda Extra, Lucrando em Home Office, aqui no canal Atenção Vascaínos. Hoje foi dia no Vasco de desabafo.
Dia de posicionamento, dia de apresentação de jogador, dia de enxugamento do elenco e dia de mudança de planos. Ao 12:30, a apresentação do atacante Juan Cruz era o que chamava a atenção. Mas antes, Paulo Brax, diretor executivo do Vasco, fez um pronunciamento, analisando a janela e deixando clara a intenção e a busca, ainda, por pelo menos de 1 a 2 reforços. Mas mais do que falar e dar uma satisfação, Brax queria desabafar, dizer ao torcedor do Vasco de que o trabalho está sendo feito. Fez uma conta de 90 dias de janela, 14 contratações, tirou até o Andrei, passou para 13, fez uma conta de uma contratação por semana. E deixou claro que o que está sendo feito no Vasco é um primeiro ano de reconstrução, mas que coisas boas virão. Paulo Brax está sim sob pressão, mas seguindo um planejamento tomado lá em novembro, quando ele foi à Europa para cuidar desse orçamento, daquilo que seria feito. Em maio, provavelmente, ele vai voltar à Europa para fazer ajustes, para se saber como investir, onde investir melhor na janela do meio do ano. Foram 14 jogadores apresentados, com investimento de cerca de 110 milhões de reais. O Vasco é o clube que mais investiu no futebol brasileiro nessa janela do final do ano, para nós aqui. 8 dos 14 contratados vieram em definitivo. Jogadores com 3, 4 anos de contrato, o que dá uma longevidade ao projeto. É um planejamento para mais anos. Ter um time que ano que vem, com um orçamento parecido, você não vai precisar contratar mais 14. Talvez tenha que contratar 4, 5 e vai ter ainda mais dinheiro para fazê-lo. Léo Jardim é do Vasco, Puma é do Vasco, Capasso é do Vasco, Léo do Vasco, Piton do Vasco, Jair também é do Vasco, Pedro Raul comprado pelo Vasco e Luco Orejano a contratação mais cara. Ivan veio por empréstimo, Paulo Henrique veio do Galo emprestado, Robson veio da França também emprestado, De Luca está livre, mas está lesionado, só volta no ano que vem. Andrei, jogador que está emprestado até o final de junho, e agora Juan Cruz, atacante que veio do Santos Futebol Clube. Houve uma reunião ontem do board da SAF e Paulo Brax esteve por quase 3 horas explicando tudo aos conselheiros que formam o board. 70% da 777, capitaneados por Josh Wander e Juan Ciniegas, e 30% do Vasco, Jorge Salgado e Roberto Duque Estrada. Ele está sendo cobrado ali, sendo cobrado na rede social, jornalistas cobrando no dia a dia, mandando muitas mensagens, mas Brax está focado, acreditando enormemente no processo de reconstrução. Resiliente, sabe que o futebol é assim, sabe que as pressões são muito grandes. Vamos então ouvir Paulo Brax, que vai falar aqui no News sobre esse balanço da janela e a perspectiva do Vasco para o campeonato nacional. Ontem se encerraria a janela de transferências, janela nacional que foi estendida mais 15 dias e a janela internacional que foi fechada. E eu acho prudente e necessário e adequado fazermos um balanço dessa janela. A janela de transferências se iniciou no dia 10 de janeiro e se encerraria ontem, 4 de abril. Então, fazendo uma projeção aqui do dia 10 de abril, 4 fecha internacional, 20 fecha nacional, mas fazendo uma projeção de 10 de abril para fazer uma conta fácil, nós estamos falando de 90 dias de janela. Estamos falando de 3 meses de janela de registro aqui no Brasil. E em 90 dias de janela, o Vasco realizou 14 contratações. Não quiser contar o Andrei como uma contratação, pela saída e pela entrada, vamos falar de 13. E uma conta simples de 90 dividido por 14 ou 13, nós vamos encontrar menos de 7. O que significa dizer que o Vasco contratou um jogador por semana.
um reforço por semana na janela de contratações. E o perfil desses reforços, desses 14 reforços ou 13 reforços, nós temos 70% desses jogadores acima de 25 anos, numa idade que a gente entende dentro do futebol como uma idade que a gente espera o pico de performance do jogador. O que também significa que abaixo dos 25 anos ou dos 24 anos, a gente tem um processo de adaptação do jogador ao profissional, ao futebol profissional, um processo ainda de maturação física, mas um processo de adaptação ao profissional. E a gente contratou 4 jogadores nesse perfil, abaixo de 24 anos. A maioria dos nossos jogadores, então, dentro da nossa janela, acima de 25 até 29. Hoje o elenco do Vasco não tem mais do que 2 jogadores, 3 jogadores, um com contrato encerrando em abril, acima de 30 anos de idade. Um elenco novo. E dentro do nosso elenco hoje, a gente praticamente podemos cravar que a gente tem ou o jogador contratado esse ano, ou o jogador de base, ou o jogador formado pelo Vasco. E dentro do projeto que hoje vigora no Vasco, um projeto do grupo, um projeto da 777, um projeto do Vasco, a gente tem a necessidade de desenvolver esses jogadores. A gente tem como um dos perfis do nosso trabalho o desenvolvimento desses atletas de base. É o desenvolvimento de um Paulinho, de um Lincoln, de um Riquelme, de um Barros, de um Rodrigo, do Galarza, do Marlon, do próprio Andrei, do Peck, do Figueiredo, do Eric Marcos, do Egnaldo, do Rayan, do Matheus Ferreira, do Felipe. São atletas que a gente vai trabalhar muito para desenvolver, porque é o futuro do Vasco. É o presente e é o futuro do Vasco. Então eu acho importante a gente fazer esse balanço da janela, que não é um fechamento de janela, porque com prazo ainda para contratar, a gente ainda busca, com a janela aberta, 1 ou 2 peças que podem ou não chegar, porque um jogador não necessariamente vem contratado porque a gente quer que ele seja contratado. Existem vários fatores que impedem uma contratação. Então o elenco não está fechado, mas todos os jogadores que vieram para o Vasco vieram com a convicção nossa de serem jogadores aptos para jogar no Vasco, para auxiliar o Vasco nesse novo processo, nessa construção de elenco. Não é uma reconstrução, mas é uma construção de elenco, e para ajudar a desenvolver os jogadores de base. Então esse é o nosso elenco hoje do Vasco, esse é o nosso perfil, esse é o nosso balanço do que a gente fez desde o dia 10 de janeiro. Não estamos aqui para contratar volume, não estamos aqui para contratar jogadores a esmo, jogadores que não vão contribuir para o projeto do Vasco. Isso demanda tempo, então são 3 meses ou 4 meses do ano de trabalho que demanda tempo, e nós vamos manter o nosso objetivo de ser competitivo, de ser sólidos dentro do nosso ano de 2023, que não se exaure no ano de 2023. O projeto do Vasco não é para 2023. O projeto do Vasco se inicia em 2023. Então é o primeiro ano deste novo processo, é o primeiro ano de vários que a reta vai ser cumprida, seguida e com muita convicção nos passos que estamos fazendo. Então, acredito que era necessário, adequado, fazer esse balanço, fazer essa análise, e eu agradeço a todos pela atenção, e a gente vai para a apresentação do Juan. Muito obrigado. Mas diante desse depoimento, o torcedor do Vasco pode estar perguntando, mas e aí? Quem é que pode vir? Olha, por enquanto, tudo é tratado em muito sigilo, sem criar, como disse agora o Paulo Brax, grandes expectativas.
Mas olha, jogador de mais de 30 anos, reforços de times pequenos, dificilmente entrarão no radar do Vasco nesses próximos 15 dias para fechamento. E Brax deixou claro, pode até não pintar nenhum reforço. Essa ideia de trazer um volante, que é uma prioridade, e um meio atacante, são claras, mas se não pintar agora, não vai de maneira nenhuma diminuir aquilo que está se fazendo em termos de planejamento. Enquanto isso, Maurício Barbieri recebeu Juan Cruz, que entrou ontem no jogo, na verdade entrou na segunda-feira no jogo contra o Tupi de Juiz de Fora, jogou pouco, mas chamou muito atenção. Em 15 minutos, ótima movimentação, fazendo um gol e também atuando ora centralizado, ora pelos lados. Paulo Brax, inclusive, o apresentou hoje como centroavante, mas salientou que ele pode também jogar pelos lados do campo. E Juan Cruz demonstrou alegria, satisfação, queria sair do Santos, estava lá como reserva do Marcos Leonardo, que é o principal jogador do Santos hoje, junto com o Lucas Lima. Marcos Leonardo era o titular e ele tinha poucas oportunidades. Mas chegou feliz, chegou satisfeito, pronto para jogar e disse até que pode jogar sim, acha bastante viável atuar ao lado do centroavante Pedro Raul, ter duas torres lá na frente. E ele primeiro fala sobre a vinda para o Vasco e a tentativa de busca por espaço, já que no Santos ele estava sem. Será que vai ter no Vasco, hein, Juan? Eu vim para jogar, vim buscar meu espaço, só que a gente sabe que aqui tem um Pedro Raul e espero ajudar ele me ajudar. A gente sabe da qualidade dele, é indiscutível isso, até pela temporada passada que ele fez. E dentro da minha versatilidade, sem problema nenhum, acho que a gente pode jogar junto também. Quem sabe não, isso aí fica a critério do professor Barbieri. E ele toca no tema, jogar com Pedro Raul, para ele não está descartado. E sobre minhas características, quem me conhece sabe que eu já atuei no Santos, também atuei na ponta, fazendo um falso 9 ali mais recuado, jogando de meia. Então, com certeza, eu acho que, na minha opinião, daria certo sim, jogar o lado do Pedro Raul, que é um atacante de muita qualidade, e juntos a gente vai ajudar o Vasco. Ele chegou e já mostrou serviço, fez gol no jogo treino. Qual é a importância de já chegar marcando, hein, Juan? Sobre o meu gol ali, né, eu acabei jogando ali um pouco tempo, acho que eu joguei 15 minutos do amistoso, ainda consegui marcar meu primeiro gol. Querendo ou não, mesmo sendo amistoso, foi um grande cartão de visita. E, claro, agora com o meu nome oficial, eu espero fazer uma ótima temporada aqui no Vasco e ajudar a equipe. O Vasco vai ser, junto com o Cuiabá, o único clube na Série A do Campeonato Brasileiro a ter apenas uma competição. Tempo para se preparar. Qual é a expectativa de Juan Cruz, que disse que preferiu usar o Cruz, Seco era um apelido, porque ele era muito magrinho e também o bairro onde mora, lá em Santos, tem nome Seco. Então, por isso que o chamavam de Seco. Porém, agora não. Agora ele prefere o nome dele, Juan Cruz. Qual é a expectativa sua, Juan, para o Vasco no Campeonato Brasileiro? Pela grandeza do Vasco, é óbvio que a gente quer estar disputando grandes competições, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, mas infelizmente não ocorreu bem. Então, no Brasileiro, acho que a gente está montando uma boa equipe desse novo projeto da SAF aí. A gente vem forte para o Brasileiro e claro que a gente almeja o título. Vamos brigar para isso aí. Maurício Barbieri continua movimentando o time. E o jogo de sábado com a Portuguesa acabou caindo. E por dois aspectos. Acho que a gente pode usar a expressão juntou a fome com a vontade de comer, sabe? Porque a Portuguesa perdeu o Felipe Surian, seu técnico. Está trazendo um novo treinador e pediu para dar uma segurada. Cancelou o amistoso porque estaria com o time até sem treinador. Mas o Vasco, que estava na dúvida de fazer o amistoso em São Januário, com transmissão da Vasco TV ou não havia nada confirmado, já estava pensando em cancelar, pelo menos de forma aberta, esse jogo. Por quê? Por conta do que aconteceu contra o Atlético. É um jogo, é um amistoso, é importante, mas é abrir demais, suscetível a críticas. Mas no caso de sábado, estaremos a uma semana da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ia dar arma ao Atlético Mineiro, claro, fazer um amistoso uma semana antes, para que o pessoal do Galo fique ligado,
não vai acontecer. O que vai acontecer é, sai de São Januário, vai para o CT Moacir Barbosa. Sai a Portuguesa e entra o Resende. Saem camisas oficiais e o Vasco vai jogar com camisa de treino e sem televisão. É hora de mais sigilo, menos publicidade, falar menos e trabalhar cada dia mais. Não há muitas informações nesse momento que eu possa passar ao torcedor do Vasco sobre ideia de mudança. A situação informada ontem sobre Galarça é muito forte, concreta. Galarça tem impressionado, tem treinado bem, tem ganho pontos, principalmente pelas atuações do Campeonato Carioca, mas certo mesmo é que vai ser um encontro muito forte. O Vasco vai ter um adversário muito difícil e todas as armas precisam ser testadas. E como última informação do futebol, nessa quarta-feira, o Vasco, seguindo o processo de enxugamento do elenco, você está vendo aí o Twitter oficial do Vasco, anunciou o empréstimo até novembro do meia João Laranjeira, jogador criado no Vasco e que vai ficar até novembro no Clube do Remo de Belém do Pará. Boa sorte a João Laranjeira. E no próximo bloco, depois do recado do Dicas de Mendonça, vamos falar dessa novela Maracanã. E aí, governador, tem promessa, hein? Vai cumprir ou vai quebrar e vai roer a corda? A gente vai trazer esses detalhes já já na sequência do News. Você está com problema com o seu ar-condicionado, com a sua máquina de lavar, com o seu freezer? Olha, os seus problemas vão acabar, é só você procurar a Barros Barreto Refrigeração. Na rua Barros Barreto, loja 107A e B, em Bom Sucesso. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida, uma das poucas lojas que fazem isso no Rio de Janeiro. Venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Anote o número, 021 2209 5754. 021 2209 5754. Nessa onda de calor, não deixe, principalmente, o seu freezer, sua geladeira, seu ar-condicionado dar problema. Procure a Barros Barreto Refrigeração. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado continuaram hoje o julgamento da liberação ou não, ou suspensão da licitação do Maracanã. E por unanimidade, eles mantiveram a suspensão e pediram reajustes no edital. Eles pedem novos esclarecimentos ao governo do estado e não se opõem ao novo TPU, Termo de Permissão de Uso. Estou explicando agora porque vou falar TPU outras vezes. A conselheira Mariana Willemann havia pedido vistas na semana passada e hoje pediu a manutenção da tutela provisória, que suspendeu o processo em 27 de outubro de 2022, pedido pelo conselheiro Márcio Pacheco. Todos os conselheiros, porque já haviam proferido outros votos na semana passada, mas diante da explanação da conselheira Mariana Willemann, todos os 5 conselheiros seguiram o voto da conselheira. E os 5 pediram mais informações ao Estado a respeito do valor da outorga e do tempo de concessão do Maracanã, que será de 20 anos.
Ela também se negou, no despacho que fez, a manifestação pelo Vasco que queria entrar como terceiro interessado. Houve a negativa. Mas o que significou esse julgamento para o Vasco da Gama nesse processo, nessa briga inacreditável pelo Maracanã? Na verdade, o argumento dos conselheiros e do chefe da Casa Civil estão sempre sendo usados e a gente tem a oportunidade de vê-los dando entrevista. Hoje, mais uma vez, falaram isso. É de que o Vasco usaria o estádio do Maracanã muito para shows e não para o futebol. O Vasco não diz ao contrário, quanto ao uso somente para o futebol. Sim, o futebol é a prioridade. Mas é claro que grandes arenas recebem também shows. A W Torres, que é a parceira do Vasco da Gama nesse processo e que fez o estádio do Palmeiras, o estádio mais usual do país, já deixou claro que tem ideia, por exemplo, de colocar grama artificial e ter em torno de 10 shows por ano. O Vasco não se manifestou. E o Flamengo, por exemplo, é totalmente contrário a isso. O Vasco acha também que a grama natural é melhor do que a grama artificial. E diz que show é segunda alternativa, que o futebol é o foco. Só que agora a briga tem um novo capítulo. A história é, o conselheiro Márcio Pacheco, que é uma pessoa muito ligada ao governador, e isso já foi devidamente esclarecido, trabalhou com o governador dentro de um secretariado, tentou defender que houvesse a licitação. Tanto é que seu voto foi a favor e não da suspensão. E por quê? Porque com a licitação, a informação de bastidor é que seria mais fácil para o governador do estado, que tem agora 20 dias do encerramento da TPU, da concessão provisória a Flamengo e Fluminense, concessão que foi dada no final do ano passado, que o Vasco esperneou muito, mas foi dada pela 6ª vez consecutiva. E agora, há 20 dias, se a licitação é confirmada, ele teria bastante argumento para dizer, olha, vamos renovar para Flamengo e Fluminense, porque vai ter um edital saindo em breve. Só que agora, isso não tem mais, não há mais esse argumento. Com a decisão de hoje, tudo está na mão do governador, que vai ter que decidir para quem vai o Maracanã, pelo menos enquanto a licitação não acontecer, e está suspensa, e os conselheiros pediram 10 dias para que o governador e o governo do estado em geral possam se manifestar sobre o edital, daquilo que se levantou como suspeita, daquilo que se levantou como irregularidade, ou coisas que não condiziam com uma realidade para os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Então, tem um prazo, mas a licitação não vai acontecer tão cedo. Mas quais os argumentos que o governador do estado vai dar para, por exemplo, dar ao Flamengo e Fluminense pela 7ª vez a concessão do Maracanã? Olha, e a gente está colocando isso aqui porque a renovação pela 7ª vez é um descumprimento de promessa. Uma promessa pública feita ao Vasco numa visita que o Vasco fez, e você vai ver aí a foto. Estava na capa, inclusive, do vídeo hoje. O Vasco visitou e teve uma reunião marcada com os dirigentes da 777, que estavam aqui e vieram para a licitação no dia 27 de outubro, mas retornaram ao Brasil para essa reunião do dia 12 de dezembro. E na ocasião, tá aí a reportagem da Globo.com, Luiz Melo, CEO da SAF, disse que viu positivo o encontro com o governador e que o governador, abre aspas, se houver a necessidade de nova prorrogação da cessão de uso do termo, o Vasco será chamado para a mesa de negociação. E garantiu o governador que será um processo justo em que todas as partes podem contribuir. E aí, governador? É uma promessa feita. O senhor fez essa promessa ao Vasco de incluí-lo e seria uma segunda opção, não cedendo pela 7ª vez a concessão provisória, já que não há licitação. O senhor prometeu incluir o Vasco numa futura concessão provisória, seria a segunda alternativa, já que é uma saia justa, abrir um chamamento público para a melhor proposta, que é a do Vasco. Financeiramente é do Vasco, e é outra saia justa ao governador. Como negar uma melhor proposta financeira de um terceiro interessado para os cofres públicos?
é brigar com a população, é brigar com o próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Como? Como fazê-lo? E o terceiro aspecto, dar à SUDERJ, a Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro, antiga gestora, o próprio Estado do Rio de Janeiro, a responsabilidade de fazer essa gestão enquanto não vem a licitação. Existem vários implicativos, tem jogos de Campeonato Brasileiro, jogos da Libertadores, mas o importante é, o Vasco quer participar tendo Flamengo e Fluminense ao lado, o que a gente não vê do outro lado. Flamengo e Fluminense botam todos os empecilhos para que o Vasco não possa estar nessa administração. Mas olha, há uma manifestação pública que vai ser muito importante. O Dr. Jorge Carvalho, advogado, lidera o movimento do abaixo-assinado, que já recebeu e já coletou mais de 10 mil assinaturas, que vai ser entregue em carta que você está vendo aí. Carta que nós tivemos acesso ao Ministério Público na semana que vem. O doutor Jorge Carvalho está conosco aqui no News e ele fala sobre esse trâmite, em que pé está essa situação, porque agora o Ministério Público, que cuida dessa situação e é aquele que faz a legislação andar, que toma conta para que as leis sejam cumpridas, e no caso de uma TPU, tem que chamar para a licitação, ou pelo menos o chamamento público, outros interessados. O Ministério Público vai receber os torcedores, ou pelo menos o abaixo-assinado. Doutor Jorge Carvalho, como é que está o trâmite desse abaixo-assinado para chegar às autoridades? Boa tarde, Flávio. Então, estamos aqui em fase final de elaboração da minuta e na segunda ou terça-feira deveremos estar protocolizando junto ao Ministério Público, né, na qual vai ser encaminhado a um procurador. E aí, tão logo seja distribuída, vamos procurar marcar uma reunião, até para explicar melhor os termos, né, e aquilo que os torcedores pretendem. E aí, com essa distribuição, aí, o Ministério Público é que vai dar o encaminhamento. Né? Temos urgência em fazê-lo, uma vez que está expirando aí o prazo da concessão, né, da concessão precária, mas provavelmente na semana que vem isso já deve estar bem encaminhado aí para ter um desfecho com relação ao pedido dos torcedores que assinaram o abaixo-assinado. E não me furtei de perguntar ao Dr. Jorge Carvalho sobre a decisão do Tribunal de Contas. Até que ponto, para o processo do Vasco, isso mudou, não mudou, é interessante, não é interessante o que aconteceu, hein, Dr. Jorge? Então, Flávio, com relação ao julgamento de hoje, ocorrido no TCE, eu achei importante, né, alguns pontos que foram decididos, principalmente com relação à delimitação de prazos, né, para cumprimento das exigências que haviam sido feitas pelos conselheiros. O processo de licitação continua suspenso, né, em razão da tutela que foi deferida, e o Estado vai ter que providenciar o cumprimento das exigências, né, que foram feitas, e caso o Estado venha a fazer um novo TPU, esse TPU ele vai ter validade apenas até a licitação ficar pronta. Né? Ou seja, se no meio desse processo de TPU, dessa concessão, né, a licitação se desenrolar e tiver um vencedor, aí o TPU ele vai perder a sua validade para a licitação, não vai ter que se aguardar mais um prazo. Eu acho que esse ponto foi válido, uma vez que força o governo a tirar essa licitação do papel, né? E aí a melhor proposta vence e vamos em frente com relação a isso. Nós recebemos, agora antes de gravar um vídeo, que o consórcio Maracanã respondeu finalmente ao pedido do Vasco de jogar no dia 23 de abril contra o Palmeiras no Maracanã. O Vasco fez o pedido no dia 23 de março. Passou-se aí um período, o Vasco mandou na segunda-feira um pedido ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ao presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e também à direção do consórcio Maracanã, uma resposta, porque ele precisa, por regulamento, dizer à CBF 10 dias antes da partida, portanto no dia 13, que vai mudar o campo, que vai estar em outra praça pública. E aí precisa ter um posicionamento. E o consórcio disse, vai avaliar, está avaliando, mas não deu um prazo.
Mas é claro que precisa dar uma resposta. O Vasco precisa dar à CBF, como eu disse, 10 dias antes, essa resposta. Realmente é duro, né? Como tratam o Vasco de uma maneira como se fosse um qualquer, um indigente. O CEO da SAF, Luiz Melo, até antes do momento em que gravávamos esse vídeo, não quis se manifestar. Entrei em contato com o diretor de comunicação da SAF, o Felipe Costa, que me passou essa informação. Estavam analisando, né? Vendo quais os movimentos. Ele, a doutora Gisele Cabreira, Carlos Roberto Osório, que tem sido muito importante, que também é da associação e que tem os contatos políticos dentro das hostes governamentais, estão analisando aí quais os passos, muito como estratégia. Mas posso garantir que o resultado hoje do TCE não foi considerado ruim. Foi um passo diferente que pode até beneficiar o Vasco. Vamos esperar e de novo fazer essa pergunta. Você pode fazer, inclusive, nas redes sociais do governador. Governador, a promessa do dia 12 de dezembro está de pé? Se tiver concessão provisória, mais uma vez, e vai ter que ter, daqui a 20 dias, essa vai expirar. O Vasco vai ser chamado à mesa de negociações numa atividade plena de transparência? É a pergunta que a gente quer fazer mais uma vez. Nós, como cidadãos do Rio de Janeiro, pagadores de impostos, gostaríamos muito de saber isso do governador do estado do Rio de Janeiro. Como últimas notícias, antes do abraço final do News, está confirmada, hein? A vinda da comitiva da 777, grandes chances para que eles estejam aqui para ver Vasco da Gama e Palmeiras, que a gente não sabe, né? Vai ser Maracanã, São Januário, tá esse circo aí, mas eles estarão aqui no Rio de Janeiro e isso foi ratificado ontem na reunião do Conselho de Administração da SAF. E eu pude apurar isso hoje, uma busca por empresas que possam começar, através de orçamentos aprovados, dentro de um cronograma de trabalho, a cuidar da reforma dos banheiros de São Januário, obras embaixo da arquibancada central, marquises, enfim, outras obras, empresas que possam começar a agilizar. O Pedro Seixas, que é o consultor para essa questão de obras, não quis me abrir hoje essa informação, mas eu tenho essa informação de que já há um movimento. É algo ainda meio devagar, mas vai acontecer. Parece que apesar de devagar, está saindo do papel. E como última informação, o Vasco provavelmente vai ter no final de semana gente no Mineirão para ver a decisão do Campeonato de Minas Gerais entre Atlético Mineiro e América. Primeiro jogo, o Galo venceu por 3-2. Vai ter gente por lá. Um deles, provavelmente, o diretor executivo da Vasco SAF, Paulo Brax. Mineiro que foi diretor da Federação Mineira, conhece bem os bastidores, trabalhou no América Mineiro e deve estar em Belo Horizonte no final de semana, acompanhado também de equipe para ver o jogo em loco, observar o Galo, o adversário do Vasco, na próxima semana, na abertura do Campeonato Brasileiro. Agora, o abraço final. E o abraço final vai para um grande amigo, uma grande figura, ao lado de sua esposa, querido Adriano Barbosa. Adriano hoje me surpreendeu, ele que é o cabeça do Dicas de Mendonça, patrocinador, parceiro nosso, mas muito mais do que patrocinador e parceiro, amigo, irmão, um grande vascaíno, mais um vascaíno que vem para a família e que nos mandou aqui para minha casa, chocolates do Dicas de Mendonça, chocolates argentinos maravilhosos para Páscoa, direcionados a mim, ao Emerson Rocha, a equipe em geral. Quero agradecer demais. Você está vendo aí as fotos, maravilha, né? Quero agradecer muito ao Adriano pelo carinho, pela maneira cordial que sempre nos trata, assim como muitos que gostam de nós. A gente vê às vezes algumas mensagens que mostram uma aversão a nós aqui, as figuras aqui do canal, que eu não consigo realmente compreender. Eu não sei por que tanto ódio, tanta coisa acumulada. Ninguém aqui é do mal não, cara. Todos nós somos do bem, a gente quer fazer o bem, a gente dá a nossa notícia, às vezes uma notícia que não agrada alguém ou que não agrada a um. E as pessoas não conseguem compreender que não há interesse absolutamente nenhum. Zero, absolutamente zero. A gente está correndo aí atrás para tentar viabilizar o Campeonato Brasileiro, para dar mais um produto a vocês vascaínos. Enfim, é um esforço diário, hercúleo, da gente poder trabalhar. Amanhã estarei viajando, mas vou trabalhar, vou ter news, vou fazer news sexta-feira, vamos fazer programa sábado e domingo. A gente está aqui pelo trabalho, pela alegria de poder informar vocês. Um pouquinho mais de paz e amor no coração. E acreditar um pouquinho mais na gente, cara. Pessoas aqui, todos pais de família, chefes de família, pessoas que têm Cristo no coração, que estarão celebrando a Páscoa no final de semana.
Então, eu quero agradecer ao Adriano, porque é um gesto como esse que nos conforta tanto. Diante, às vezes, de tanta maldade, de tanta coisa ruim, porque os nossos filhos, pessoas que estão ao nosso lado, veem essas mensagens, enxergam, perguntam, ficam indignados por nós. E não tem razão disso, absolutamente não tem razão. O mundo está tão confuso. O que aconteceu hoje em Blumenau nos traz uma reflexão de que a gente precisa rever um pouquinho mais os nossos conceitos. A gente precisa ter mais amor e menos ódio. Aliás, ódio nenhum. A gente precisa ter muito amor. Saber que a gente vai morrer igual, todo mundo aqui. Ninguém vai permanecer eternamente. A gente precisa trocar um pouco mais de carinho, de amor. E o que a gente faz aqui diariamente através do trabalho é exatamente isso. Trocar um pouquinho mais de carinho e amor. E eu me solidarizo porque hoje Jean Faísca, que mora em Joinville, a 100 quilômetros de Blumenau, estava muito abalado com o que aconteceu. Filho pequeno que tem, os jovens, os meninos que foram hoje ceifados da terra por um delinquente, por um doente, tem idade de muitos filhos de membros do canal, né? Você que não é membro do canal, mas é assinante e tem filhos pequenos, com certeza se assusta, porque está sendo recorrente. É numa escola do Rio, é numa escola e numa creche em Santa Catarina. O que é isso, gente? Onde é que a gente está vivendo? E aí a gente vai falar de um clube, de uma paixão, de um amor como o Vasco, e a gente vê mensagens raivosas e coisas de, sabe, de agressão, de você faz isso, você ganha isso, você tem interesse nisso. As pessoas mandam mensagem pra gente do Kehler, goleiro, como se fosse atingir a gente. Se vocês soubessem, no dia que o Paulo Brax estiver aqui, a gente vai perguntar pra ele claramente. Ninguém tem interesse nenhum aqui, gente. O Kehler é um jogador que o Vasco teve interesse. Por coincidência, o Bismarck trabalha com isso, mas zero, sabe, da gente forçar uma barra. Parem de medir a régua nossa pela de vocês. Aqui tem gente honesta, tem gente correta. Pode acreditar nisso. E menos ódio, ou ódio zero. Mais amor. Menos haters, mais lovers. É só o que a gente pede. Eu sei que tem gente que vai dizer, você se importa muito com isso, porque eu me importo com as pessoas. Independente de gostarem ou não da gente, você pode não gostar de uma informação, pode não gostar do jeito que a gente fala, mas saiba que, como você, tem muita gente aqui, e todos nós aqui temos família, como aquelas que hoje foram ceifadas do mundo. E os nossos pensamentos positivos, a Blumenau, cidade maravilhosa, toda Santa Catarina, um local maravilhoso, com tantos vascaínos, milhões de vascaínos espalhados em Santa Catarina. Um beijo a todos nesse momento tão complicado, as nossas orações. Amanhã tem muita coisa acontecendo aqui no canal. Tem Bom Dia Gigante, tem Boletim AV, tem também o News. Amanhã no News eu tenho um convidado muito especial, hein, que vai trazer uma lembrança legal para os vascaínos e também para os atleticanos. A gente vai trazer muitas informações também no canal 2 da plataforma no AV+. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. A gente sempre dá muita notícia por lá. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!